para a palavra de Deus, de poder compartilhar daquilo que Deus tem dado. E conforme foi falado aqui na oração, o pregador ele sofre essa pressão da responsabilidade de transmitir aquilo que Deus tem colocado. Ontem eu tive essa experiência muito nítida. Preguei no aniversário da Igreja Presbiteriana de Santíssimo. Tinha uma palavra para compartilhar com a igreja. E a palavra já preparada, pronta, certinha. Quando chegou 5 horas da tarde, veio uma outra palavra na minha mente. Aí eu fiz aquela resistência. Não, Deus, vai ter que ser aquela que eu preparei, né? Que embora era uma outra palavra que já estava preparada, mas não estava estudada, não estava revista, né? E aí eu fiquei fazendo aquela resistência, e como Deus já tinha feito algumas outras vezes comigo, eu fui para a igreja com 2 mensagens prontas. E aniversário, presbitério presente, e eu pensando, Senhor, fala comigo, não me deixa ficar com essa dúvida. E uma certa vez eu fiz algo que Deus falou profundamente comigo, e é uma coisa particular, pessoal, de que Deus decidiria ali, comprovaria qual seria a palavra a ser apresentada por meio de um louvor. Isso já havia acontecido comigo uma outra oportunidade. E aí então, fui para o culto. Durante o culto, uma criança que deveria ter mais ou menos uns 6 anos, 7 anos, ela estava com a oportunidade de solar, e solou muito bem. E a canção que ela louvou a Deus era exatamente o texto da Bíblia que eu tinha que pregar. E eu olhei assim, eu sabia que o Senhor não ia me decepcionar. Porque uma outra feita aconteceu comigo. Da mesma maneira, eu fui pregar numa igreja metodista, em cima da hora uma outra palavra, e pior que eu não tinha o esboço na hora, pressão no coração, e eu falei assim, Senhor, fala comigo através do louvor que eu estou com dúvida. E o ministério de louvor cantou, nada de falar por meio do louvor, e quando o líder do grupo de louvor foi entregar o microfone para a pastora, ele disse, pastora, posso cantar mais uma canção, porque Deus está colocando no meu coração. Não foi ensaiado, não tinha sido combinado, mas eu estou sentindo de Deus de cantar essa canção. Quando o rapaz cantou, era exatamente o tema da mensagem que eu estava com dúvida. Então, meus queridos, eu creio que nós precisamos estar sempre sensíveis àquilo que Deus quer comunicar. Nós que vamos proclamar a palavra, nós devemos nos preparar, devemos estudar, mas precisamos entender que aquilo que vai surtir efeito, que vai cumprir o propósito, que vai atingir o coração do homem, não é tão somente os nossos estudos, a nossa dedicação, mas é a unção, é a direção, é o poder de Deus sendo exercido por meio da ministração. Então, essa é uma palavra que Deus colocou também no meu coração. É um texto que dificilmente alguém gosta de pregar, porque é um daqueles textos polêmicos que todos procuram se desviar, mas é exatamente sobre isso que Deus tem colocado já algumas semanas para poder trabalhar aqui nessa noite com a igreja. Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 6. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 9. Hebreus 6, do 1 ao 9. Leiamos a palavra de Deus. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir.
É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si o Filho de Deus e expondo-o à ignomia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Meus irmãos, quando nós desejamos muito uma coisa e nos empenhamos para poder conquistar um sonho, um projeto. Vamos aqui imaginar alguém, por exemplo, o sonho de uma faculdade, de uma universidade, uma certeza, de repente, no coração de que é a profissão, é a área que você entendeu ser aquela que vai te acompanhar durante toda a tua vida. E digamos que você luta, batalha, faz o vestibular, passa, inicia no curso, e aí chega no 5º ou no 6º período, você chega diante das lutas e das dificuldades, você desiste. Você abandona. Você deixa aquele sonho de lado. Imaginamos também que você, de repente, conheceu alguém e acreditou que essa é a pessoa da tua vida, o teu amor, o teu príncipe encantado, a tua princesa. E, de repente, você começa a investir, começa a lutar, a batalhar para conseguir a sua casa, para conseguir as coisas, organizar uma festa, você, perto do dia do casamento, por conta de algumas pressões, algumas coisas, você desiste. Ou quem sabe você chega a casar e na estrada, na caminhada, aquilo que você tanto sonhou, de família, um casamento feliz, você abandona e abre mão. É claro que, nos resguardando aqui de qualquer outra possível interpretação, mas tendo como foco o sonho inicial, o esforço empenhado em cima daquilo que se acredita ser um sonho a ser realizado, a vocação da própria vida, certamente a frustração, certamente analisando dentro da proposta inicial, que era de um casamento feliz, ou que era de um desenvolvimento de uma profissão e um resultado de prosperidade em cima daquilo que se sonhou e se batalhou, houve, de fato, um fracasso. Houve um fracasso. Então, imaginamos para quem esta carta foi dirigida e em que contexto este texto que nós acabamos de ler foi lido. Esta é uma carta escrita aos Hebreus. O próprio nome, o próprio título da carta já nos dá a informação para quem ela foi dirigida. Nós não sabemos quem é o autor, não sabemos se foi Paulo, não sabemos se foi Apolo, mas sabemos que é um texto inspirado. A igreja reconheceu como sendo palavra de Deus. É uma carta dirigida a hebreus, a judeus, convertidos ao cristianismo. A pessoas que guardavam o sábado, que guardavam as regras alimentares, que guardavam a lei mosaica, mas que entenderam que Cristo é o cumprimento da lei,
que todas essas coisas são sombras, que o sábado, que os alimentos apontavam para Cristo e que nada disso mais tem validade, porque o tema da carta é mostrar a superioridade de Cristo, do seu sacerdócio, é mostrar a superioridade da pessoa de Jesus, mostrar que todas aquelas coisas eram sombras. Eram sombras. E sombra é aquilo que vem antes da realidade. Quando você chega no local, o que é que vem primeiro? A sombra. Sombra é aquilo que aponta para a realidade. E próprio apóstolo Paulo, em Colossenses, ele vai dizer que a realidade é Cristo. O corpo é Cristo. Portanto, tudo aquilo que pertencia ao judaísmo não passava de sombras. Eram, como podemos assim dizer, fases. Paulo vai usar em Gálatas a ideia do pedagogo, daquele que conduz. Eram realidades que nos conduzia à pessoa de Jesus. Esses homens abraçaram a fé, entenderam que Jesus Cristo é o Senhor. E o autor está reforçando esta perspectiva de que Cristo é tudo, Cristo é excelência, porque o sacerdócio antigo era o sacerdócio segundo a ordem levítica, mas que o sacerdócio da nova aliança é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, é Jesus Cristo, a suficiência, o fim, a razão de todas as coisas existentes e de todo o conjunto de regras que anteriormente eram apenas um caminho, uma estrada a se seguir até a pessoa de Jesus. Mas havia aqui um problema. Esta é uma carta escrita mais ou menos por volta do final da década de 60 depois de Cristo. Antes do ano 70. Por quê? Porque o ano 70 foi o ano em que o templo de Jerusalém foi destruído pelo general Tito, o príncipe, filho de Vespasiano, imperador romano, por conta da rebeldia dos judeus. E as palavras do autor mostram que ele era alguém muito familiarizado com a religião judaica. E mostra também que parecia que o culto no modelo judaico ainda estava acontecendo. Portanto, era um período de perseguição. Muitos estavam abandonando a sinagoga, ou melhor, a comunidade cristã, por conta da perseguição que estava acontecendo. Então eram judeus que haviam aceitado Cristo como seu único suficiente Salvador, mas que diante de problemas, que diante de perseguição, que diante de alguns prestígios, como por exemplo poder participar da sinagoga, eles estavam sendo excluídos. Eles estavam perdendo determinados benefícios sociais por aceitarem Jesus Cristo como sendo o Machia, como sendo o Messias prometido. O autor, então, ele mostra que aqueles que estavam recebendo a carta, os leitores, eles eram pessoas tardias em ouvir. Eu peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta e vamos dar uma analisada aqui no capítulo 5, no verso 11. Olha o que o autor diz. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Os leitores da carta,
o autor julga que eram pessoas que ainda não tinham progredido, avançado na fé. É interessante nós pensarmos aqui, porque somente esses 2 versículos já é um tapa na nossa cara. Porque, veja bem, o autor, ele critica que aquelas pessoas, em decorrência, o tempo em que elas estavam na igreja, já eram para ser pessoas que estavam o quê? Ensinando. Mas eram pessoas que ainda estavam com dificuldades acerca da vida cristã, de coisas básicas. Imagine uma comunidade cristã, irmãos. O que o autor entende é que o cristianismo, ele não é uma entrada para uma estagnação. O batismo é a porta de entrada para o início de crescimento, de progresso, de avanço. Você se converte e não está pronto. Não é como o miojo que bota lá na água fervendo, em 3 minutos acabou e está pronto para comer. A vida cristã é uma constante vida de progresso, de avanço, de modo que a ideia do autor aqui é que o tempo deveria de ser, na verdade, um indicador de maturidade. Deixa eu falar um português claro. Um monte de crente vacilão, que tem dificuldade de perdoar, que gosta de arrumar confusão, que não conhece Bíblia, doutrina básica. Coisas básicas, elementares, que não era nem para a gente estar discutindo. Crente com birra, crente que precisa ser mimado, crente que se o pastor passar e não dá bom dia, eu estou magoado. É bobinho, é criança na fé. Ah, não me visitou. Ah, e daí? Você é shopping? Para ser visitado todo tempo? O que o autor está dizendo é que são coisas básicas, irmãos. Coisas que um novo convertido, ele sim, necessita de cuidado especial. Mas se você já é alguém que já tem tempo de igreja, eu não tenho nem que falar sobre isso, mas ele está dizendo, mas infelizmente, por causa do tempo, ao invés de vocês estarem comendo mocotó, feijoada, vocês estão precisando de danoninho, de papinha. E aí o autor avança. Aonde que está o problema do texto? Ele continua, e vamos dar uma olhada no verso 1 do capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ou seja, eu não quero nem tocar no assunto de coisas elementares, básicas. Isso envolve tanto doutrina, teologia, como o que é batismo, o que é perdão, o que é santa ceia, o que é salvação, o que é santificação, quanto prática da vida cristã. Então eu vou botar isso aqui de lado, porque o tema aqui, o assunto principal não é esse. Deixando-nos levar para o que é perfeito. Não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. Olha só, ele está dizendo o seguinte, eu não vou lançar novamente, de novo, a base do arrependimento, ou seja, daquele início da fé, de que é necessário se arrepender, de obras mortas. O que são obras mortas? Aquilo que a pessoa faz antes da conversão. O morto só produz obras mortas, ou seja, a pessoa que não tem Deus, aquilo que ela produz são frutos de pessoas mortas, são obras mortas. Então ele está dizendo, eu não vou falar sobre isso. Eu não vou falar sobre arrependimento, nem sobre obras mortas. Também não vou falar da fé em Deus, dessa fé que você recebe no início que entende a mensagem. O ensino dos batismos, ele usa a palavra aqui no plural, talvez por conta da questão do batismo de João e também do batismo cristão, que eram duas coisas diferentes. Da imposição de mãos, que era, na verdade, o quê? Depois que a pessoa era batizada, recebia a imposição de mãos como uma forma de conferir do Espírito Santo, que nós encontramos nos textos de Atos. Da ressurreição dos mortos, ou seja, acerca de Cristo tendo ressuscitado dos mortos, ele é a primícia daqueles que estão dormindo, ou seja, de que vamos com ele também ressuscitar.
do juízo eterno, daquele dia que todos serão julgados, isso faremos se Deus permitir. É assunto básico. É assunto básico da fé cristã. E muitas das vezes a pessoa tem 10 anos de igreja e tem dificuldade com isso. Porque não houve o quê? Um avanço. Não houve um progresso na caminhada. E aí então ele começa a entrar na parte principal aqui da nossa reflexão, que é o que está no verso 4. E é também o tema que eu quero apresentar para vocês da mensagem de hoje, que é o perigo da apostasia. O perigo da apostasia. E o que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé. Não é o simples desviar, mas é o abandonar. Sair totalmente da comunhão. Então, quais são esses perigos e o que nós podemos aprender com esse texto? Vamos ver, verso 4, ele vai dizer: é impossível, pois que aquele que uma vez foram iluminados, ou seja, tiveram entendimento da mensagem. Você estava no mundo, e aí ouviu a mensagem do Evangelho, entendeu. E se tornaram participantes do Espírito Santo. Ou seja, que de alguma maneira você participou, foi beneficiado pela presença do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus. Ou seja, vocês saborearam, receberam a palavra. E os poderes do mundo vindouro, ou seja, as manifestações de poder do reino de Deus que aponta para a realidade de um reino escatológico, ou que chamamos na escatologia reformada do já e do ainda não. Coisas que nós experimentamos, manifestações do já, do poder de Deus, mas ainda não no sentido pleno, porque aponta para uma realidade futura. E aí ele vai trazer algo bombástico. E caíram. Então qual é a primeira verdade que eu quero extrair do texto? É que nós precisamos avaliar se estamos progredindo na nossa caminhada. Porque veja bem, supomos que todos que estão aqui, que já foram batizados, passaram pela iluminação, participaram de alguma maneira do Espírito Santo, domingo após domingo vocês têm provado a boa palavra de Deus, certamente temos experimentado do poder do mundo vindouro. E aí ele está dizendo o seguinte, que se você participou disso tudo e caiu, o que ele está dizendo? Sim, é impossível outra vez renová-lo para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Veja aqui que Calvino vai comentar sobre isso. Escorregamos gradualmente até que finalmente nos precipitamos na ruína. Tal fato pode ser constatado todos os dias, em um sem fim de casos. Portanto, o apóstolo, com muita razão, alerta a todos os seguidores de Cristo a tomarem cuidado em seu próprio favor, enquanto é tempo. A constante inatividade quase sempre leva a uma letargia que é seguida de alienação mortal. Essa palavra aqui, cair, não significa se desviar. Não significa um adultério. Não significa uma prostituição. Não significa um roubo. Significa abandonar de fato a fé. Porque uma pessoa que cai, que se desvia, ninguém vai interpretar como sendo impossível essa pessoa se arrepender e voltar para a caminhada. Lembra da parábola do filho pródigo. É uma pessoa que saiu da casa do pai, mas que em dado momento da sua caminhada, ela o quê? Se arrependeu e voltou. Mas o que Calvino, o que o texto está nos apresentando, é que a apostasia tem a ver com uma gradual
com um gradual afastamento de Deus. De maneira que nem sempre são os grandes pecados que nos tiram da presença de Deus, mas são os pequenos pecados que vão sendo amontoados, que vão causando o esfriamento da fé. De uma forma muito prática, irmãos, é quando nós começamos a ter os nossos valores invertidos, é quando nós começamos a negligenciar a importância de congregar, é quando nós começamos a deixar de lado, não, hoje tem um churrasco, né, eu vou lá nesse churrasco, aí você já só vem na igreja uma semana, aí daqui a pouco você foi no churrasco, aí um domingo que você deixa de frequentar, são 2 semanas que você deixa de ouvir a palavra, e aí você já está no teu trabalho, aí rola aquelas rodinhas ali de conversinhas fiadas, aí você está lá participando, aí daqui a pouco, né, rola um flertezinho de alguém, aí você já começa, né, a se abrir, dar confiança, aí você vai cair em adultério. Ou aí você vai, aceita fazer alguma coisa, né, que é ilícito ali, aceita um subornozinho, aceita um dinheirinho extra para facilitar alguma coisa, agilizar alguma coisa, e aí naturalmente aquilo vai se tornando algo muito comum na tua vida. E aí quando um irmão como o Nilson vem e fala isso, está sendo muito radical, tal, não é bem assim. Quando o Mateus vem desce o cajado, como ele costuma descer, não é por aí não, tal, está sendo muito radical. A gente tem que entender que a gente está no século XXI, as coisas têm que ser mais flexíveis, né? O que eu quero colocar é que o esfriamento da fé, ele vai acontecendo de uma maneira gradual, uma permissão que nós vamos tendo de simplesmente abrir as portas do pecado, e nem sempre as portas são as portas da frente, mas às vezes é a dos fundos, e ele vai entrando na nossa vida, e como um câncer ele vai tomando todo o nosso corpo, até que nós chegamos e deixamos de congregar, e ao deixarmos de congregar, a primeira coisa que nós começamos a fazer, sabe o que é? A colocar culpas. É porque o pastor, pastor, que isso, pastor? Mas é porque o irmão, o irmão canta pra caramba, fica repetindo, fica não sei o que é. É porque fulano de tal. A gente começa a justificar a nossa fraqueza, a gente começa a justificar a nossa falta de fervor, a gente justifica a nossa falta de oração, a nossa falta de intimidade com Deus, com o problema da igreja. Como se a igreja fosse o único lugar que tivesse problema. A pergunta que eu faço, você está no trabalho, tem problema, você faz o quê? Pede demissão? Você está no mundo, irmão, tem problema, se mata. Porque nem vai deixar de existir problemas. O teu time perde toda hora e você continua levantando bandeira e usando a camisa dele. A questão é simples, irmãos. Nós justificamos a nossa fraqueza, nós justificamos o nosso pecado, olhando para o pecado do outro. Deixamos de frequentar e de congregar. Gradualmente vamos nos esfriando, mas fazemos como Adão. Foi a mulher que tu me deste. O termo cair não dá ideia de simples pecado, mas de apostasia. Nós não podemos entender que o autor está dizendo que é impossível alguém que caiu, que ele possa voltar, não é isso. Simon Kistemaker, um outro comentarista bíblico, ele vai dizer que a apostasia não acontece de repente, é inesperadamente. Ele é algo gradual, é algo que vai acumulando na nossa vida. Eu já falei isso aqui. O exemplo de se você pegar um sapo e jogar numa água fervendo, ele vai pular. Mas se você coloca numa água morna, ele vai morrer cozido. Entende? De repente, a coisa não vai acontecer assim, de forma que vai te tirar da igreja, que vai te tirar da comunhão. Mas é no coração. É o irmão que não deu bom dia e naquele dia você estava extremamente carente de um bom dia. É o pastor que de repente naquele dia estava um pouco distraído e você foi falar com ele e ele falou, depois falou contigo, foi embora e não falou. Aí o diabo vai, pá, tá vendo? Teu pastor não é teu pastor.
aquele irmão não gosta de você. E aí você vai só deixando a coisa, é mesmo. Tem razão. E aí quando você vê, meu irmão, a igreja não presta, que a coisa não é bem assim. Olha aqui que Paulo, em Filipenses 3, 13 e 14, ele vai dizer: esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Ou seja, esses homens, esses hebreus, esses judeus cristãos, diante da perseguição, o que eles fizeram? Olharam para trás. Vamos voltar à nossa antiga religião. Vamos voltar ao judaísmo. A coisa está apertando, a coisa está esquentando. Vamos largar esse tal de Jesus que é muito difícil, irmão. A mulher é muito bonita, deixa eu me lambuzar aqui no pecado. Pô, o dinheiro é bom, estou precisando pagar a conta. Tu está entendendo, meu querido? É mais fácil abandonar, é mais fácil chutar o balde do que permanecer. E eu costumo dizer, né? Ser cristão é coisa para cabra macho, meu irmão. E para mulher firme também. Porque no fundo, querido, o convite à desistência é muito forte. Aqueles homens sofreram esse convite à desistência diante da perseguição. Mas Paulo, por exemplo, vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo. Paulo disse que esses homens eram tardios em ouvir e não avançaram. Eles estavam retrocedendo, mas o Paulo vai dizer em Filipenses: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe um prêmio, existe um lugar a se chegar, e eu não posso deixar que a pressão da vida me roube isso. Mas talvez você diz: pastor, eu dei uma vacilada essa semana. O texto está dizendo que eu não tenho perdão? Calvino fala assim: Deus jamais exclui ou priva alguém de sua graça, exceto aquele que se torna totalmente réprobo. Para tal pessoa nada se deixa. A graça de Deus está diante de você, irmão. De modo que se você pecar, João vai dizer que você pode confessar o seu pecado a Ele, abandoná-lo, e ter a certeza que o sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Segunda verdade que o texto nos mostra é o que está no verso 6. E caíram sim, é impossível outra vez renová-lo para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomia. A ignomia é a vergonha. Segundo ponto, precisamos avaliar o quanto Cristo é suficiente em nossa vida. Primeiro ponto, precisamos avaliar se estamos avançando. Aí você mesmo, não me responda não, irmão. Não me responda não. Acerca do primeiro ponto ainda. Você cresceu do ano passado para esse ano? O teu conhecimento de Bíblia aumentou? A tua vida de santidade aumentou? Ou você ainda tem aquele pecadinho de estimação que você carrega com você? E de vez em quando você dá uma alimentada nele. Ou aquela história, né, que eu estou fraco, mas aí, né, quem disse que pecado é vitamina, né? Houve progresso, irmão. Quando você recebeu Cristo, você aprendeu lá a confissão de fé de Westminster, o catecismo menor. Aprendeu as doutrinas básicas da fé. E mais o que você aprendeu? Qual é o grau de leitura que você tem de boas literaturas cristãs? Livros bons que vão te edificar. Literaturas como de John Piper, como a Imitação de Cristo, de Thomas Kemp. Leituras que fazem você mergulhar no amor de Deus e que aumentam a tua fé, como, por exemplo, a Cruz de Cristo, de John Stott. O que você cresceu? O que você avançou? Aumentou o número de livros da Bíblia que você já leu? Você fez um programa de tentar ler a Bíblia em um ano? Você pegou, por exemplo, o livro de Salmos e fez um devocional diário em cima do livro de Salmos, de maneira que no ano seguinte você vai fazer de Provérbios. Houve avanço.
Você ganhava 2, 3 pessoas para Jesus no ano anterior, esse ano você está investindo em 4, em 5. Quantas pessoas você tem carregado para a presença de Jesus? Quantas pessoas você tem discipulado? Quantas pessoas você tem orado durante a semana com ela? Quantas pessoas você tem prestado o teu ouvido? Você está avançando. Porque se você não está avançando, é preocupante. Porque você pode estar nesse quadro aqui, de pessoas que foram iluminados, de que provaram, mas a qualquer momento pode cair. A qualquer momento pode cair. O segundo ponto vai falar acerca do quê? Cristo é suficiente para você? Porque pensa aqui, irmãos, esses hebreus, eles abraçaram a fé em Jesus. Imagina aquele homem que participou da religião judaica, sacerdote, com toda a pompa, com toda aquelas, vamos assim dizer, aqueles paramentos, muito parecido com o catolicismo, né, em que a figura do bispo tem todos aqueles paramentos que impressionam os nossos olhares, os nossos sentidos. Uma religião cheia de ritos. Pequei, vou até o sacerdote, confesso, o animal é morto no meu lugar, o sangue derramado representa perdão dos meus pecados, guardamos Pentecostes, guardamos a festa das colheitas, dos tabernáculos, a festa das luzes. Religião, cheio de, não posso comer isso, não posso comer aquilo, porque isso faz parte da dieta alimentar de Levítico, pá. Aí chega lá, cristianismo. É só crer. Só crer. Você não precisa de regra alimentar, não, irmão. Que sábado, Paulo vai dizer essa sombra. O cristianismo é simples. Aqueles homens tinham que abrir mão de toda aquela pompa religiosa para aceitar uma religião que é só crer. É só crer em Jesus. Não precisa circuncidar. Não precisa das festas. Não precisa dos rituais. Não precisa das abstinências alimentares. É só crer. Porque tudo isso era sombra. E aí, alguns hebreus, como por exemplo lá em Gálatas, não precisa só de Jesus não, é Jesus e mais Moisés, é Jesus mais circuncisão, é Jesus mais as festas, é Jesus mais os alimentos. A igreja decide lá em Atos, não, é Jesus. Não acrescenta mais nada a Jesus, é Jesus. Agora tu imagina esses homens aprendendo que só Jesus. Agora eles estão voltando para guardar sábado. Agora eles estão voltando para poder fazer churrasco na igreja. Não é churrasco que a gente faz aqui não, tá, irmão? Churrasco que eu estou falando é dos sacrifícios que eram feitos, tá? Porque essa que era a religião judaica, era churrasco. A pessoa levava uma peça de carne, um animal, cortava, queimava, parte ia lá para o levita, para o sustento dele, e o restante era oferecido a Deus como libação, para perdão dos pecados. Uma religião descomplexada. O cristianismo tirou toda aquela complexidade, e ela é simples, é crer e continuar caminhando naquilo que você recebeu. Assim como recebeste Cristo, ande nele. Aí agora esses homens, diante da perseguição, diante da pressão, eles voltam para a religião antiga. Agora pensa comigo, o que a religião antiga falava? Falava de alguém que viria. O que a religião antiga apontava? Apontava para Jesus. E se você volta para a religião, você volta para a sombra. Você volta, você olha para a realidade e diz, não, eu não quero o Nilson, eu quero a sombra dele. É como se a Sara preferisse namorar com a minha sombra do que comigo. Para ficar mais simples, principalmente por mais jovens, imagina que você conhece uma pessoa e fica apaixonada por essa pessoa à distância. O webcam está lá olhando, está apaixonado, mas é de outro estado. E é e-mail. Antigamente, os mais antigos sempre eram cartinhas, né? E aí, de repente, você está apaixonadíssimo, aí tem a oportunidade de conhecer pessoalmente. Se encanta pessoalmente. Não se decepciona não, porque tem gente que manda foto enganosa, mas se encanta. E aí, de repente, você olha assim e diz, é lindo, é bonito, é maravilhoso, mas eu prefiro continuar namorando pela internet. Tem lógica isso?
É você avançar, é você passar por todos os processos, todas as partes da religião judaica, e de repente chegar, agora que eu conheci a realidade que é Jesus, eu quero voltar a guardar sábado, eu quero voltar aos sacrifícios, eu quero voltar aos alimentos, eu quero voltar, dizendo para você mesmo que a sombra é melhor que a realidade. Não é isso que muita igreja está fazendo? Bota candelabro, toca chofar, faz isso, faz aquilo, usa kippá, e Machia, Yeshua, É Jesus, irmão. É Jesus. Jesus é suficiente. E aí, se você resolve voltar atrás, você está dizendo, sabe o quê? Que existe alguma coisa melhor que Jesus. Eu vou sair da igreja. Por quê? Por causa disso, daquilo e daquilo outro. Não vou mais congregar. Por quê? Por causa disso, daquilo e daquilo outro. E vai procurar o quê, meu irmão? Vai ser o quê? Vai bater tambor? Vai fazer o quê na tua vida? Vai fazer o quê? Vai jogar búzios? Vai fazer o quê? Vai largar Jesus e vai abraçar o quê? Certamente é assim mesmo. Certamente é saciar um Deus chamado eu, que habita dentro de você. Abandonar a fé. Depois de conhecer Jesus. Como diz Agostinho, o amado da minha alma. Conhecer aquele que é tudo, irmão. Aquele cujo não há palavras para descrever o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é bom. O quanto é extremamente imensurável dizer como é bom sentir e estar em sua presença. Vai abandonar Jesus para quê? Por causa de uma mulher, por causa de um homem, por causa de um emprego, por causa de um irmão sem vergonha que não quis te perdoar, por causa de uma pessoa que falou uma coisa que você não gostou. Por causa de quê? Vai abandonar Jesus por conta de quem? Do quê? Entende? É dizer que há alguma coisa ainda melhor para acontecer. E o que o autor está dizendo é que o melhor de Deus já chegou. E quem é o melhor de Deus? É Jesus. E se você abandonar Jesus, é impossível você ser renovado para arrependimento, porque não há outro melhor, não há outro Messias, não há outro sacrifício, não há outra coisa que Deus tem para te dar, para que você seja planificado. Entende isso? Entende? Não há outro melhor. A ponto de padres, de pastores, no Oriente Médio, abaixar a cabeça e dizer, corta a minha cabeça, mas eu não vou negá-lo. A ponto de Policarpo, bispo da igreja de Esmirna, com 86 anos de idade, o Império Romano diz assim, Policarpo, nega a tua fé, nega esse Jesus. Ele disse, não vou negar. Há 86 anos eu o sirvo, nenhum mal ele me fez, não vou decepcioná-lo. Vai trocar por quê, irmãos? Por uma curtida fora do teu casamento? Vai trocar por quê? Por uma simples vontade de dar vazão à sua juventude e curtir? Pode não ter volta. Vai trocar por quê? Por um dinheirinho que você acha bacana? É impossível. Se você chegar a esse ponto, ser renovado. John MacArthur vai dizer assim, como uma revelação completa, eles rejeitaram a verdade, concluindo o oposto da verdade de Cristo. Eles entenderam que era Jesus, entenderam a salvação, mas disseram, beleza, mas eu vou regredir, eu vou retroceder, eu vou retornar. E a atitude de quem faz isso é parecido com de alguém que está fazendo o quê? Crucificando Jesus de novo. Porque o que crucificou Jesus? Foi os nossos pecados. E se você volta atrás, é como se Jesus Cristo estivesse novamente sendo envergonhado na cruz do Calvário. É claro que é uma linguagem figurativa, não é uma linguagem literal, porque Jesus não tem como ser crucificado de novo. É como se.
Último ponto. É o que está no verso 7 a 9. Deus espera coisas melhores da sua igreja. Olha o que o texto está dizendo logo depois no verso 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto estar da maldição, o seu fim é ser queimada. Agora, olha o que está no verso 9, como é maravilhoso, irmãos, como é bom. Quanto a vós outros, porque até então ele estava falando de pessoas que haviam o quê? Saído, abandonado. Mas ele está dizendo, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Aqui, irmãos, essa passagem, ela é linda, ela é tremenda, e ela nos faz também pensar numa comparação com a parábola do semeador. O que é a parábola do semeador? O semeador saiu para semear. Algumas sementes caíram aonde? Na beira do caminho. Está lá em Marcos, né? Capítulo 4. Caíram na beira do caminho. E o que aconteceu? Aves foram lá e comeram. É a pessoa que entra na igreja, sai da igreja, e aquilo que foi falado não é nutrido. Mas outras caíram aonde? Em solos rochosos. A semente, ela caiu, produziu até raízes, mas não teve raiz profunda, porque o tipo de terra não permitiu que produzisse uma raiz forte, para que desse sustentação à árvore. É aquela pessoa que entra, ouve a palavra, até se batiza, participa de tudo, entendeu a mensagem do Evangelho, se batizou, viu Deus operando tremendamente, experimentou coisas do mundo vindouro, mas é possível você experimentar e nem, no entanto, não se apropriar totalmente do que é experimentado. Por exemplo, Jesus experimentou a morte, mas a morte não o segurou. Jesus experimentou lá na cruz do Calvário o vinagre quando ele clamou, dizendo que estava com sede. Mas, no entanto, ele não bebeu, ele cuspiu. Então, quando o texto fala de experimentar do dom celestial, é possível experimentar, em certo grau, a salvação e, nem contudo, no entanto, você não se apropriar plenamente dela. Há uma outra semente que cai aonde? Em um solo em que os espinhos abafam e ela não consegue se desenvolver. Mas há uma quarta semente que cai em terra e nessa terra vai produzir o quê? Frutos. O que o autor está dizendo? Existem pessoas que elas vão ter contato com Deus, vão experimentar em certo grau a presença de Deus, o poder de Deus, mas elas não vão chegar de fato à experiência plena da salvação. Jesus fala que nos últimos dias algumas pessoas chegariam até ele e diriam: em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu proclamei, eu preguei. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Não é que Jesus não sabia que aquelas pessoas não existiam, é porque aquelas pessoas, de fato, elas nunca foram salvas. Elas nunca chegaram à salvação plenamente, elas experimentaram aquilo que nós podemos chamar de conversão temporária. Estava conosco, andava conosco, mas não era um dos nossos, porque se fosse, permaneceria. Quem disse isso? João. João, ele disse em 1 João 2,19. João também vai dizer, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e nele não pode pecar, e ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Qualquer que é nascido de Deus, aquele que de fato nasceu do Senhor, não vive em pecado. Por quê? Porque nele está a semente de Deus, porque ele é a terra boa, é a terra fértil, em que o semeador semeou, ela caiu e produziu frutos.
Por isso que o autor está dizendo no verso 9, quanto a vós outros, eu quero falar de coisas excelentes, de coisa perfeita, coisas concernentes à salvação, porque até então, essas pessoas, elas tiveram experiências, mas não chegaram à salvação plenamente, porque gradualmente elas abandonaram a fé e caíram uma vez por todas. Meus queridos irmãos, quando o autor compara aquela experiência desses homens e daqueles que ele vai agora apresentar como aqueles cujo ele espera coisas melhores, ele vai usar uma comparação com a terra que absorve a chuva, ou seja, vocês estão aqui me ouvindo. Aqui é uma série de terras, eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas 40, 50 são terras. E eu estou pregando, eu estou como um semeador, lançando a semente. Mas infelizmente, meus irmãos, existem terras aqui que são terras pedregosas. Existem terras aqui que são terras que têm espinhos. Existem terras aqui que quando sair lá por aquela porta, o diabo vai roubar a palavra que foi colocada. Mas existem terras que estão presentes aqui que vão produzir frutos. Olha assim, olha, não sei quanto a você, meu irmão, mas eu sou terra boa. Porque a questão toda é que a palavra de Deus, ela vem como chuva. A experiência com Deus, a comunhão, as canções, é como chuva. É graça de Deus que cai sobre a terra. Algumas absorvem aquilo que foi falado e produz frutos. Outras absorvem aquilo que foi falado e produz abrolhos e espinhos. Portanto, quando eu volto para o primeiro ponto da mensagem, o que eu perguntei para vocês? Analisem a vida de vocês. Porque depois de vocês experimentarem a chuva, que é a graça de Deus sobre a vida de vocês, o que você está produzindo? Abrolho? Espinho? Se você produz abrolho e espinho, perto está a maldição do Senhor sobre tua vida, e você será lançado fora. Entende essa questão? Se debaixo da comunhão, você, apesar de experimentar o poder de Deus, cura divina, milagres, e você produz espinho, continua pecando, continua com rancor, continua com ódio, continua com facção, continua negligenciando as observações, as exortações, você é terra que está absorvendo e produzindo abrolhos e espinhos. Por isso você precisa olhar para a tua vida, meu irmão, porque a palavra de Deus é coisa séria. E aí, para fechar isso aqui, a gente pode ler Filipenses, no capítulo 2, o verso 12, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Portanto, se você é salvo, você precisa dar sinais de que essa salvação é uma realidade na tua vida. Não adianta dizer eu sou salvo. Você precisa mostrar com a sua vida que a salvação é uma realidade. Isso é desenvolver. É a mesma coisa que o marido. Não adianta dizer eu amo a minha esposa. Tem que demonstrar. Não adianta dizer eu amo meu filho. Tem que manifestar esse amor. E aí Deus vai dizer, no verso 13, através da boca de Paulo, porque é Deus que efetua em vós, tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Portanto, aqueles que de fato são salvos, conseguem permanecer na presença de Deus, porque é Deus que realiza em teu coração o querer e o realizar. De modo que a salvação é obra exclusiva da graça de Deus. Mas aqueles que são salvos precisam manifestar através da sua vida que de fato foram alcançados pela salvação. Meu querido irmão, diante dessa palavra, o que eu tenho a dizer para vocês é: examine a sua vida. Analise se Cristo é suficiente para você. E por último, o que o autor espera de você são coisas melhores.
coisas concernentes à salvação, porque tudo o que ele estava dizendo antes eram de pessoas que haviam abandonado a fé. Mas isso fica como uma exortação. É possível que, se você não esteja progredindo na sua caminhada cristã, é possível que você ainda não experimentou de fato a salvação. Amém? Fecha teus olhos.